Salomão pediu a Deus que fizesse cessar do seu coração, para governar com justiça aquela grande nação. E logo duas mulheres que moravam no harém, uma delas certa noite deu à luz a um neném, e a outra com 3 dias teve um menino também. Uma mãe dormindo à noite rolou por cima da cria, assim matou o seu filho, e antes de rompesse o dia, tomou o menino vivo da outra mãe que dormia. Pra você que me contempla, e a outra disse: eu sei que tu trocaste os meninos, disse a outra: eu não troquei. Ficaram levando o caso pra contar perante o rei. O rei Salomão, ouvindo, disse às duas rivais: vou dividir o menino em 2 partes iguais, cada qual leva uma banda, aí ninguém briga mais. Disse: trazei-me uma espada pra dividir com cautela. A mãe do menino morto disse: a decisão é dela. Esse partinho ele morre, aí Bom dia pessoal que está sintonizando aí no Facebook. Começando aqui mais uma edição do programa Moisés Laborador na estação do Cordel. Pessoal que está chegando aí na live aqui, seja muito bem-vindo aqui, né, pessoal? Seja muito bem-vindo aqui, começando mais uma live no programa Moisés Laborador na estação do Cordel. A gente está fazendo aqui trazendo aqui alguns cordéis para vocês, né? Se o pessoal seja muito bem-vindo aqui. O Haroldo Pereira, seja bem-vindo aí, rapaz. E vamos dar início aqui, né? Falando um pouco aqui de literatura de cordel cristã, né? E vamos aí embora aí com muito cordel aí para vocês. O primeiro cordel que eu vou estar trazendo aqui para vocês aqui é o cordel cristão. É com muita emoção, presta aqui satisfação no cenário da religião. Meu cordel é cristão. Na profecia da fé, carece ficar de pé. Na construção dos enredos que derrota os medos que cerca a humanidade. Cabe à sociedade buscar no firmamento. Religião só é um segmento dentro da realidade. A maior convicção presta exaltação ao Deus da salvação. A Ele presta adoração, toda crença e ciência. A Deus presta continência. O Deus onipotente também é onisciente, grande. O Deus onipresente também é onisciente, grande e onipotente. Pela sua presença, comanda toda a ciência. No poder da existência, seguimos a sua crença.
o Criador da verdade, nos votos da fidelidade, fundador do mundo, expulsou o espírito imundo, comandado por Satanás, do reino da santa paz. Cabe o cristão e o não cristão viver na mesma direção, em espírito de comunhão, sem causar contradição. Diante dessa realidade, não convém religiosidade. Crença em Deus e Jesus Cristo, sem causar atrito. Se cobrir do manto, pelo poder do Espírito Santo, na batalha e no conflito, rejeitando o anticristo. No poder do sangue de Jesus, só Ele é libertação, caminho para a salvação. Quem rejeita o bom exemplo, vive o contratempo, tem a livre decisão de servir a Deus na comunhão ou a Satanás na condenação. Somos apenas espectadores em um mundo de horrores, lutando contra o mal, aguardando o juízo final. Seja bem-vindo aqui na live. Luiz Carlos Sanguineto, seja muito bem-vindo aí na live Manjabador na Estação do Cordel. E a gente vai seguindo aqui com mais cordel para vocês. O Menino Jesus e os Magos do Oriente. Elton Sanguineto chegou aí, meu primo chegou aí, né? Seja muito bem-vindo aí. Mais uma live aqui de Manjabador na Estação do Cordel. E esse cordel que eu vou trazer para vocês aqui é o Menino Jesus e os Magos do Oriente. Essa é uma linda história narrada no Novo Testamento. O nascimento do Rei da Glória, época de dor e sofrimento. Pelos rumos do Oriente, no universo transcendente, reinavam 3 reis magos. Um dia de tempos vagos receberam orientação da estrela de Belém, movidos na mesma direção, movidos por Deus também. No sinal da profecia, a humanidade salvaria, sinal de imensa alegria. Nesta passagem histórica, seus nomes irei apresentar. Era o Gaspar, Belchior, Baltazar. Neste conto real, sem ideia metafórica, nessa grande trajetória que ao longo da história a Bíblia insiste em relatar e a humanidade jamais duvidar. Foi no meio do caminho, em um simples desatino, que outro rei ousou se apresentar e contra a santa profecia se irá. Numa simples informação, sem causar contradição, os reis magos foram se orientar. No castelo de Herodes, resolveram adentrar. Herodes era um rei perverso, um dos mais tiranos do universo. No saber da profecia que o menino Jesus nascia, possuído por um espírito mau, logo irou seu coração, criando um cenário banal de tamanha destruição, mandando matar todos recém-nascidos nos espaços concedidos da região da Judéia e do mar da Galileia. Na estrela que reluz, pelo Espírito que conduz, a profecia se cumpriu. Nesse universo anil, Jesus em Belém nasceu, como Deus assim prometeu.
Os reis magos ali chegaram e a Jesus presentearam com as especiarias do Oriente. Neste cenário contente, os reis sempre a vigiar e a família do menino a avisar que Herodes, o menino, iria matar. Os reis assim alertou, sua família dispersou e o menino Deus livrou. Mais esse cordel chegando aqui, o menino Jesus, filho unigênito de Deus, confrontado por escribas e fariseus. Nasceu da Virgem Maria, um ser santo de muita fé e ousadia. No ato da pregação, com o Espírito Santo e muita comunhão, era impedido de pregar no templo, conforme a profecia trouxe discernimento nos tempos de dor e sofrimento. A Bíblia é o cumprimento da vinda de Jesus Cristo. Como um candeeiro que reluz, fato verídico e sagrado, basta crer e não ser contrariado. Deus explica a sua existência com fé, sabedoria e paciência. Com fé, sabedoria e paciência que sentimos a sua crença. Que sentimos a sua presença. No sobrenatural que ameniza a consciência, a cidade de Nazaré é exemplo do seu ministério, de seus milagres no Evangelho. Somente Jesus é a solução nesse mundo da aflição. Seu ensinamento nos ensina, capacitando os profissionais da medicina. Jesus Cristo nos inspira e motiva a ter fé e seguirmos a nossa vida. Ensina que não devemos ter inimigos e construirmos ambiente de amigos. A mantermos a paz no ambiente familiar, na certeza que um dia ele irá voltar. O nascimento de Jesus. Em meio à escuridão, um anjo aparece. Era sinal de uma profecia, provindo da região celeste, como um candeeiro que alumia o sertão e o agreste. Um anjo aparece a Maria, era o anjo Gabriel. Amando do Deus Criador, desceu do reino do céu, dádiva do nosso Senhor, narrada neste cordel. A vinda do jovem promissor, anunciada pela profecia, que o menino nasceria do ventre da Virgem Maria, com espírito de ousadia, para acabar com a anarquia, o tormento e a tirania causada por Lúcifer e os seus anjos em um universo bizonhos. Jesus dividiu o pão da humanidade e teve compaixão. Ensinou o povo o caminho da verdade, sem exigir privacidade. Concedeu cura aos enfermos. Nesse universo sem ermos, foi tentado por Satanás, mas jogou o diabo para trás. Não se rendeu ao seu jogo imundo, jogo cheio de cobiça, plantado de muita malícia. Honrou o Criador do mundo, expulsando Satanás do reino da santa paz.
Mais um cordel chegando aqui, pessoal. Rei Herodes. O reinado do rei Herodes, constituído fora dos moldes e das leis do Criador, cheio de maldade e horror, totalmente confundido, ameaçou de morte o recém-nascido, nosso Senhor Jesus Cristo, que vencerá o anticristo. Diante de situações incertas, perseguiu muitos profetas, pertencentes aos hebreus e constituídos por Deus. No interesse da cobiça, perseguiu João Batista, aos olhos do Criador, aprovou a crucificação do Senhor como descarte de lixo, morreu comido de bicho. O batismo de Jesus. João Batista pregava o batismo como um ato de arrependimento mediante o tormento do pecado que leva ao abismo. Um verdadeiro mistério. Jesus conduzia seu ministério perante a tradição cristã concedida à terra de Canaã. Nas leis do cristianismo não contém egocentrismo. No batismo por imersão, como prática de doutrinação, seguindo os princípios bíblicos e anulando os antibíblicos. O arrependimento do pecado por João Batista pregado. Jesus nunca foi contaminado, santo livre do pecado. João Batista prestava a honra no tempo da desonra, realizar tamanha proeza, no meio da incerteza, conceder batismo a um santo, filho de Deus, de Espírito Santo. Nas águas do rio Jordão, Jesus fora batizado, começando um legado que sempre será divulgado, jamais contrariado. Merece exaltação diante do mundo cristão. Pessoal chegando aí na live, poeta Gerson Lopes de Araújo. Quanto tempo, poeta? Seja muito bem-vindo aqui na live aqui, Moisés Brador, na Estação Cordel. Jesus anda sobre o mar. Tormentas e tempestades atingiam as conformidades. No mar da Galileia, um vulto, parecendo sujeito oculto. Era Jesus em cima do mar. Seus discípulos se espantaram. Confundidos, resolveram chamar pelo mestre. Naquele reduto terrestre, na certeza de provar a proeza sobrenatural, para eles anormal. Nesse desencontro, logo se aproximaram de Jesus. Na caridade que reluz, Jesus acalmou o vento que causava tormento às águas do mar. Resolveram se aquietar. Numa embarcação, na mesma entonação, discípulos espantados pelos fatos presenciados, totalmente indecisos, ora confundidos, logo tiveram a certeza da tamanha proeza. O milagre da multiplicação. É com grande satisfação venho aqui apresentar, nos versos do cordel, o milagre da multiplicação. Modo de infantizar as proezas vindas do céu. Nos confins de Jerusalém, descrevo como ninguém esse fato verídico, dentro do contexto bíblico. Jesus, diante da multidão carente de peixe e pão,
mediante esse bordão, presta aqui satisfação. Carece exaltação diante desta ocasião. 5 pães e 2 peixinhos, pequenas crianças, anjinhos, sedentos por alimento, alegraram-se de contentamento da multiplicação do mantimento, motivo de encantamento. Eram muitos peixes e pães que alimentariam multidões. Perante este contexto, com o povo satisfeito, atribui-se tanto poder no ato de proceder do grande Senhor Jesus, Filho de Deus que reluz. No auge da sua mocidade, movido pela Santíssima Trindade, Jesus andava pela cidade, acompanhado daquela multidão que buscava cura e libertação. Nos laços da fidelidade, pela sua santidade, buscava a liberdade em toda Jerusalém. Santo menino nascido em Belém, em meio à juventude, com muita atitude no tempo a pregar, os ensinamentos de Deus levar. Movido pelo Espírito Santo, gerava certo espanto, devido à sua pouca idade, mas estava coberto de santidade. Em meio aos doutores, apresentava seus valores. Diante do santo véu, essência do Deus do céu, diante dos fariseus, desobediente às leis de Deus, derrubava a insanidade, a ciência e a infidelidade, a falta de lealdade com a prática da verdade. Jesus e o coxo. Caminhava Jesus diante daquela multidão, concedendo cura e libertação. Diante daquela imensidão, carente de orientação, logo o Rei da Glória deparou com mais uma história de certo homem coxo, solitário e exposto. Ciente de todas as curas promovidas pelo Rei das Alturas, a Jesus pediu clamor: exaltado seja o nome do Senhor. Deus ouviu suas orações e também suas petições. Jesus assim curou e aquele homem libertou de todo o mal e toda a dor. Exaltado é o Deus libertador. A ressurreição de Lázaro. Em um pequeno vilarejo na cidade de Betânia, numa certa distância, diante de certo desfecho, uma mulher chorava angustiada a morte do seu irmão, completamente desolada nesse cenário de desolação. Clamou a presença de Jesus e pelo poder de Deus que o conduz. Lázaro, seu irmão, no cenário da aflição, em 4 dias de estado de morte. Só milagre de um Deus forte. Um mensageiro à procura de Jesus ao mestre anunciou o ocorrido, que Lázaro havia morrido. Diante do Deus que reluz, foram para Betânia. Mediante aquela circunstância, um homem já era sepultado, em péssimo estado. Já se fazia 4 dias, noticiados em todas as famílias, de frente àquele sepulcro, lá estava Jesus. E o Espírito do Deus oculto, que por milagre que reluz, e com espírito de autoridade,
filho do Deus da santidade, logo chamou pelo morto. Lázaro sai para fora, despertando todos que estavam ao entorno. Ao nascer da outrora, o povo ali espantado, jamais contrariado, envia o ressuscitado do lado de fora. João Batista, primo de Jesus Cristo, filho de Isabel, serva do Deus fiel, impôs seu senso crítico a tamanha tirania que em Jerusalém prevalecia. Sob o controle do rei Herodes, seguido pelos seus moldes, Deus o constituiu profeta em terra próspera e deserta. Anunciou o Salvador, o Deus libertador, nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve derrotará o anticristo, profeta de tempos tiranos, de aflição de cicranos e beltranos, ministrou conhecimento ao povo sedento de conhecimento. Sem possuir codinome, viveu como nômade. Jamais frequentou os banquetes de Herodes e seus deleites. Sobreviveu de mel e gafanhotos. Nunca temeu o demônio capiroto. Pregou acerca do batismo, ensinando aquele povo cativo, batizando nas águas do Jordão, um povo sedento de libertação. Na mais alta comunhão, diante do Deus da salvação, com coração contrito, batizou o Senhor Jesus Cristo. Por anunciar a verdade, perdeu sua liberdade. Amante de Herodes foi aprisionado, rei que não aceitava ser contrariado. Teve a sua cabeça degolada por um monarca de mente perturbada. Deus preservou o seu legado no Evangelho de Jesus Cristo ministrado. O endemoniado gadareno caminhava Jesus por Jerusalém, na presença do ato que não convém. Um pai ali contrariado, com o filho possesso endemoniado. Em meio àquela situação, tamanha confusão, povo sem instrução, sob total indecisão, no ato de imobilizar, a situação amenizar, Jesus aparece em sabedoria, no universo da alegria, presença que contagia na mais alta calmaria. Pelo poder do Espírito Santo, espírito de acalanto, acalma o jovem possesso. Mediante as leis do universo, expulsa seus demônios, expelindo seres bizonhos que não pertencem ao reino celestial. Resultado da desobediência angelical. Prosseguia Jesus com seus ensinamentos. Esse é o Jesus e os fariseus. Prosseguia Jesus com seus ensinamentos, procedido de descontentamento, tanto pelas ruas como nos templos, refutando contratempos por todo Israel, reduto do Deus fiel. Existiam certos doutores da lei, doutores das leis, muito longe dos dons impossíveis, operados por Jesus Cristo. Em situações de conflito, criavam pretextos do Antigo Testamento com fins de acusar o Filho unigênito. Na busca de interesses políticos e promover conflitos, os fariseus atiçavam a rebelião, promovendo a confusão, colocando o povo contra Jesus, contrariando o Deus que reluz, que enviou Jesus Cristo para a intermediação do conflito, pelo poder do Espírito Santo revestido em sagrado manto, que Cristo era a solução
e ao povo trazia libertação. Jesus é tentado, caminhando no deserto, perdurando dia e noite. Convém que fosse certo a prática do jejum. Parecia algo incomum. Satanás de açoite a Jesus veio tentar. Com as facilidades, atos da infidelidade, desprovido das vontades, quando não prestou-se lealdade diante do Criador, desafiando nosso Senhor com riquezas e facilidades, resultado das insanidades do ser que maquina o mal. Fugindo da verdade celestial, ofereceu todos os bens da terra, atiçando pé de guerra, tentou comprar Jesus. Diante da fome e do cansaço, Jesus quebrou o embaraço da gula de Satanás. No seu plano sagaz, trevas caíram diante da luz. O homem não só vive de pão, é preciso doutrinação. Sai da boca do Senhor as palavras que combatem o furor. Jesus venceu a tentação, que naquela ocasião, Satanás, sem Deus paterno, fracassado e derrotado, de espírito endemoniado, com suas legiões de anjos, estes falsos arcanjos, habitaram as profundezas do inferno. Judas, motivo de descontentamento, foi tomado pelo tormento no dia do julgamento. Tudo em detrimento do pacto de traição, motivo de decepção. Por 30 moedas de ouro, fez sacrifício de tolo. Jesus por Judas foi deletado, diante de todos crucificados. No ato da usurpação, resultando em perdição de um discípulo arrependido, totalmente confundido e sendo conduzido para o submundo perdido, procurando ficar afastado, distante, alocado, mediante a falha esclarecida, acabou tirando a própria vida. Ressurreição de Cristo. Nos tempos da crucificação, findados em 3 dias, conforme explica a doutrinação, mediante aquelas cercanias nos redutos de Jerusalém, pacata sem ninguém, defronta com Maria Madalena, que logo entra em cena, noticiando o paradeiro de Jesus, que já salvo da cruz, movido pelo Espírito Santo, apareceu em corpo e manto. Maria Madalena, sem intuito, conferiu o santo sepulcro, procurando o corpo do Senhor. Entrou e não achou nada. Como fábula contada, ficou indignada com a cena retratada. Trabalhavam 2 homens que ninguém sabia os nomes. Nesta mesma ocasião, foi pedindo informação sobre o corpo de Jesus. Na esperança que reluz, foi à procura dos encontros, sem causar desencontros, de Maria e os discípulos. Na redução dos atritos, retornaram ao santo sepulcro. Qualquer notícia era lucro. Os homens aos homens contaram o ocorrido, fato por Deus decidido. A presença dos soldados romanos, seguindo os comandos de Pôncio Pilatos, mediante os fatos, não viram o corpo do Senhor. Na dúvida e falta de fé,
apareceu Jesus de Nazaré, tirando todas as dúvidas daquelas mentes confusas. A falta de percepção testemunhou os atos da ressurreição de Jesus Cristo ressurreto, que foi fazer morada para perto do reino do Criador. Cristianismo, para muitos um segmento religioso, essência do Deus grandioso. Nos princípios de Jesus Cristo, na intermediação dos conflitos, pelas forças dos atritos causados por Satanás, em um mundo sagaz, padecendo por paz. No universo refaz os constantes estragos, resultado dos fardos carregados pela humanidade, devido à desobediência ao Deus onipresente, que na terra marca presença, atingindo fé e crença, desprovido e onisciente, que o povo fique ciente do Deus forte e onipotente, o universo leva para frente. No universo do cristianismo, entre o céu e o abismo, não existe conformismo, permite neologismo, repreende contradição às sagradas escrituras. Na prática das usuras, Deus é libertação. Não aceita confusão, aplica condenação ao homem desobediente. Quem não quer seguir em frente, muito menos virá crente, rejeita até parente, infiltra na alta patente de cabeça consciente, distante da salvação. Por falta de instrução, perde a comunhão, perde-se na solidão. Triste contentamento, história de sofrimento, vira arrependimento no dia do arrebatamento. Deus não gosta de desafio. No mundo da competição, Deus preza a igualdade. É necessária instrução com muita praticidade. A moral e a ética é a forma mais sintética, processo e manifestação da liberdade de expressão, descrita no cordel cristão. Carece notação, carece entonação na expressão da poesia, versos numa só sintonia. No processo de divulgação, qualquer forma de palavrão é abominação. Na forma de condução da poesia do cristão. E aí, pessoal, isso é um pouco de rima, né, de literatura de cordel cristã. Agradecer o pessoal aí que apareceu aqui na live, Moisés Labrador, na estação do cordel, né? Agradecendo a participação de todos que estiveram aqui. Haroldo Pereira, Luiz Carlos Sanguinete, Elton Sanguinete, Jess Lopes da Araújo. Muito obrigado aí por participar da live Moisés Labrador na estação do cordel, e até a próxima live, né? Mais aí literatura do cordel para vocês aí. Um dia abençoado a todos aí. Um abraço a todos.